Primeiro, o que a gente tem como sendo o fenômeno da reflexão? A reflexão é sempre que uma onda atinge uma superfície e retorna ao mesmo meio da onde se propagava. Aí, desse jeito, está caracterizado o fenômeno da reflexão. A reflexão de uma onda eletromagnética é a reflexão da luz. Lembra que a luz, quando incide numa superfície, o raio incidente, o raio refletido normal, pertencem ao mesmo plano. Outra regra que a gente tem para reflexão é que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexo eles são iguais e medidos em relação a normal. Olha só, se tu só vai pegar o ângulo em relação à superfície se ele falar no texto. Por exemplo, um raio de luz incide formando 30 graus em relação à superfície. Aí sim. Agora, se no texto, no exercício, tiver colocado que a luz incidiu com ângulo de 30 graus, esse ângulo é medido em relação a normal. Então, vamos lá. Raio incidente e refletido e normal pertencem ao mesmo plano, são coplanares, e o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais. Com relação à reflexão de uma onda mecânica, nós vamos hoje estudar apenas a reflexão da onda de uma corda. E a reflexão da onda de uma corda depende se o extremo dela está fixo ou livre. Então, olha só a primeira figura. Foi dado um pulso numa extremidade de uma corda e a onda se propaga em direção a outra que está livre, onde ela pode oscilar, subir e descer. A onda refletida, a onda que volta, então, ela volta em fase com a onda incidente, quer dizer, ela volta virada para o mesmo lado. Se tu tem crista, volta uma crista. Se por um acaso a onda está incidindo numa corda onde o extremo está fixo, dá uma olhadinha na outra figura, a onda refletida, ela volta com inversão de fase. Se ela foi em crista, ela volta em vale. Se ela foi num vale, ela volta numa crista. Então, extremo livre conserva a fase, extremo fixo inverte de fase. A refração ela é dita como sendo a mudança da velocidade de uma onda. Na verdade, para se produzir a refração, existem duas maneiras. Uma é fazer a onda mudar de meio, por exemplo, do ar para a água, para o vidro, para um sólido qualquer. E a outra é fazer a onda se propagar dentro de um meio que tenha densidades diferentes. Por exemplo, o som ele é mais veloz quanto mais denso for o ambiente. Se tu pegar a velocidade do som no ar, em média, é aproximadamente 340 metros por segundo. A velocidade do som na água é de 1.290 metros por segundo. E a velocidade do som num pedaço de ferro, 4.900 metros por segundo. Então, quando o som passa, por exemplo, do ferro para o ar, tu produz um impacto no ferro e ouve esse som no ambiente, tu tem a mudança de velocidade, tu tem a refração. Outra maneira, então, de se ter a refração também é colocar uma onda para se propagar no meio que tenha densidades diferentes. Então, quanto mais denso for o ambiente, mais rápido será o som e mais lenta será a luz. Olha só, a luz, o local que ela é mais veloz é no vácuo, no espaço. Então, quanto menor a quantidade de matéria, ou não ter matéria, como é o caso do vácuo, mais rápido será a luz. Já o som não. Quanto mais denso for o ambiente, mais rápido será o som. De novo, a refração pode ser obtida de duas maneiras. Na mudança de um meio para o outro diferente, ou a onda se propagando dentro de um meio que tenha características físicas diferentes. Pressão diferente, densidade diferente, temperatura diferente e assim por diante. Durante a refração, velocidade de comprimento de onda variam proporcionalmente. Isso quer dizer que se o comprimento de onda aumenta, a velocidade aumenta, se o comprimento de onda diminui, a velocidade diminui. Pessoal, não esqueçam que a grandeza da onda, que não sofre alteração durante os fenômenos ondulatórios, a grandeza da onda que depende da fonte é a frequência. A frequência de uma onda é sempre a frequência da fonte. E, por consequência, o período também não, né? Porque período é o inverso da frequência. Beleza? Agora, olha só. Dá uma olhadinha como fica a lei de Snell-Descartes para resolver problemas de refração com ondas de maneira geral. Olha só o desenvolvimento matemático que está apresentado aí na tela. A difração ela é caracterizada como sendo a propriedade de uma onda de conseguir contornar obstáculos. Então, por exemplo, se tu está numa sala e está falando com outra pessoa qualquer, alguém do lado de fora pode te ouvir. O som, ele sai pela porta, ele vai para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo, em todas as direções. Se tu tem uma janela aberta, o som também sai pela janela, quem está do lado de fora pode te ouvir. Agora, na verdade, a gente emite dois tipos de onda. Uma é o som, que é quando a gente está falando, e a gente só é visto por refletir a luz.
Quando a gente reflete, a gente está mandando essa luz de volta, a gente está emitindo luz. Agora, por que o som consegue sair pela porta, ir para o lado direito, ir para o lado esquerdo, para cima, para baixo, e a luz não? Olha só, a difração é a característica de uma onda de conseguir contornar obstáculos. Qualquer tipo de onda consegue contornar obstáculos. Só que a difração, ela é maior quanto maior for o comprimento de onda. Ou é maior quanto mais próximo da abertura, do tamanho da janela, do tamanho da porta, for a onda. Então a luz, ela tem um comprimento de onda que é na ordem de 5 vezes 10 dá menos 7 metros. Ela não está dentro do nosso mundo macroscópico, esse comprimento de onda, o da luz. Por isso que a luz difrata muito pouco no nosso cotidiano. Já o som não. O som, ele tem uma onda que mede em torno de 20 metros. Pode ir de 2 centímetros e chegar até 20 metros. E essas são dimensões que estão próximos da nossa vida, do nosso cotidiano, de dimensões de portas, janelas, aberturas e assim por diante, por onde a luz tenta passar. Olha, dá uma olhadinha na figura. Quem tentou a primeira vez explicar a difração, e até hoje é aceito, foi o Huygens. E o Huygens ele diz o seguinte, que cada ponto de onda, quando atinge uma abertura, vira uma nova frente de onda, um novo ponto de onda mandando energia em todas as direções. Gente, ó, a figura que o Huygens falou é mais ou menos parecido com o que acontece quando a gente joga uma pedra na água. Quando a gente joga uma pedra na água, a energia é passada por um ponto e aí formam-se aquelas ondas circulares, mandando energia em todas as direções. O Huygens disse o seguinte, ou Huygens, ele disse que quando a gente joga uma onda em direção a uma abertura, daquela abertura em diante, todos os pontos da onda podem se tornar uma nova frente de onda, emitindo energia em todas as direções. Olha só, o fenômeno da interferência nós temos sempre que duas ondas de mesma natureza e mesma frequência se encontram em um determinado ponto no espaço. Ondas de mesma natureza e mesma frequência são chamadas de ondas coerentes. Dá uma olhadinha na figura como se procede a interferência construtiva. A interferência construtiva é sempre que temos duas ondas se encontrando e as duas estão em fase, quer dizer, ou são duas cristas ou dois vales. Na posição de encontro dessas ondas, teremos a interferência, que é dita construtiva, que é a soma das suas amplitudes. Então, se nós temos uma onda de amplitude 2 centímetros, encontrando com uma onda de amplitude 3 centímetros. No ponto de encontro, vai ficar com uma onda de amplitude 5 centímetros. Mas olha só, após o encontro, cada onda continua se propagando na direção e sentido que se encontrava no início, como se nada tivesse acontecido. E a interferência destrutiva? A interferência destrutiva acontece sempre que ondas se encontram em oposição de fase. Quer dizer, um vale com uma crista ou uma crista com um vale. Dá uma olhadinha na figura. Eu tenho uma onda, por exemplo, de amplitude 2 centímetros, que vai se encontrar com uma onda de amplitude 1 centímetro. O que eu tenho de resultante? Eu tenho uma onda de amplitude 1 centímetro no local de encontro. Gente, mas depois do cruzamento, continua cada onda se propagando com a sua amplitude na direção e sentido que tinha no início. Então aí temos caracterizado a interferência construtiva e destrutiva, que pode acontecer com qualquer tipo de onda, ou qualquer par de ondas que se cruzem, desde que sejam coerentes, tenham mesma frequência e mesma natureza. O fenômeno da interferência está sendo utilizado, por exemplo, na diminuição de ruídos dentro de ambientes. Está sendo gravado o som produzido no ambiente, aquele som contínuo, som que diariamente se tem num determinado local, e via computador estão reemitindo o som, só que com a fase invertida. O que acontece? O som emitido encontrando com o som que está sendo devolvido, entre eles haverá uma interferência destrutiva, e assim o nível de ruído de um ambiente acaba diminuindo. Polarizar uma onda é selecionar um plano de vibração. A onda eletromagnética, por exemplo, a luz, ela tem diversos planos de vibração no meio, plano horizontal, vertical, diagonal e assim por diante. Quando se deseja ter apenas um plano de vibração, plano vertical, plano horizontal, é utilizado o instrumento ideal que se chama polarizador e ele faz essa seleção de planos de vibração. Então dá uma olhadinha na figura. Nós temos uma onda que vibra tanto no plano horizontal quanto vertical. A fenda que ele apresenta, o polarizador, é vertical.
Isso quer dizer que do outro lado só teremos ondas vibrando na vertical, no plano horizontal não. O que foi feito? Foi feita uma seleção de um plano de vibração, o plano vertical. O restante da onda pode ser refletido, absorvido e assim por diante, mas mantendo o plano selecionado pelo polarizador. A polarização ela tem como característica principal conseguir filtrar, selecionar planos de vibração apenas de ondas transversais. Então, o fenômeno da polarização é o que ajuda a gente a diferenciar se uma onda é ou não transversal, ou se é ou não longitudinal. O fenômeno da polarização só acontece com ondas transversais.